Oi, VJ. Podemos sim. Posso? Então tá. Pessoal, vamos começar a terceira palestra. Hoje é a nossa colega do INPE, Karine Reis, da Observações da Terra, né, que acho que mudou o nome agora. Ela vai falar sobre Earth Observation Data Cubes for Satellite Image Time Series Analysis. Né? A professora Karine Reis Ferreira fez doutorado aqui em computação aplicada no INPE. E há mais de 20 anos ela trabalha no INPE com pesquisa e desenvolvimento em geoinformática. Né? Ela também faz parte da CAP, como vocês conhecem, muita gente já deve ter tido aula com ela. Ela é coordenadora do projeto Brasil DataQ, né? E lidera a pesquisa e desenvolvimento em processamento de grandes volumes de cubos de dados de observação da Terra e também faz análise de séries temporais de imagens. Karine, obrigado aí para preencher o slot. Você é de casa, o microfone é seu. Muito obrigado outra vez para poder colaborar com o WorkUp. Obrigada, VJ, pela apresentação. Obrigada a todos os organizadores do ORCAP pelo convite. É sempre muito bom apresentar o projeto e apresentar tudo que a gente está fazendo aqui no INPE, em parceria com a CAP, né, com o curso de pós-graduação, né, a CAP e outros cursos também, o SERI. E, bom, como o VJ, né, já apresentou, eu sou a Karine e sou docente da CAP. E esse projeto, né, Brasil Data Cube, ele é coordenado por dois docentes da CAP, né, que sou eu e o Gilberto Queiroz também, que é um docente da CAP. A gente trabalha muito junto nessa temática, né, na linha de pesquisa de geoinformática e principalmente agora nessa parte de Big Data, de imagens, análise de séries temporais, machine learning no contexto desse projeto. Bom, antes de começar, até coloquei aqui, né? Eu queria primeiramente convidar todos que estão assistindo para participar das nossas mídias sociais, YouTube, o Instagram, o Facebook, Twitter. A gente sempre posta várias coisas, cursos e outras informações nessas mídias sociais. Então, quem, né, tiver interesse em seguir o projeto, aqui está, então @Brasil DataCube. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto e vou falar, ele trouxe também um pouco das teses e dissertações que já foram publicadas em computação aplicada aqui no INPE e que estão relacionadas a esse projeto também. Deixa eu passar aqui. Bom, primeiramente, né, falando um pouco sobre esse projeto. Esse aqui é um artigo que foi publicado agora esse ano, que faz uma revisão dos projetos no mundo que estão organizando os dados como cubos de dados e estão usando tecnologias para processar esses cubos de dados. E esse projeto, ele coloca o Brasil, então, nesse patamar, né, e nessa temática que está sendo aí trabalhada no mundo inteiro, né, dessa questão de organizar grandes volumes de dados para uma região, para um país, que a gente chama de dados prontos para análise, e esses cubos de dados multidimensionais, e usando tecnologias de Big Data, outras tecnologias abertas, né, para o processamento e para o gerenciamento desses dados. Então, nós temos aqui várias iniciativas, tem o Digital Earth a África, né, que está aí para todos os países da África, eles estão fazendo um trabalho gigantesco, né, para organizar essas imagens. Tem a Austrália, né, na verdade, esse conceito de cubos de dados e a tecnologia pioneira, né, nesse tema, chamado Open Data Cube, a plataforma Open Data Cube, começou a ser desenvolvido pelos australianos, né, num projeto de cubos de dados da Austrália. Agora eles têm um novo nome, Digital Earth Austrália, né, que é uma continuação desse projeto de cubos de dados deles. E eles que foram, né, os pioneiros no desenvolvimento no conceito e no desenvolvimento dessas tecnologias, né, de algumas tecnologias para isso. Bom, e tem outras iniciativas, então tem da Suíça, e tem, né, uma iniciativa para fazer um Digital Earth América, aqui, né, para os países
principalmente da América do Sul, né, mas também tem envolvimento aí dos Estados Unidos. Mas, bom, isso aqui é um cenário mundial, onde alguns países estão trabalhando, e nesse artigo eles citam, então, um projeto como a iniciativa do Brasil nessa temática, esse projeto Brasil Data Cube. E esse projeto, né, uma coisa assim interessante é que ele tem muita pesquisa e tecnologia, é muita inovação tecnológica baseado em pesquisa, principalmente em computação aplicada. Então, ele é muito interessante porque ele faz um merge entre a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, né? Então, todas as pesquisas que a gente faz no contexto desse projeto, elas se materializam, a maioria, né, se materializam em sistemas de software, né, pacotes em R, em serviços web, em plataformas que são muito úteis e utilizadas aqui, né, pelo projeto, pelas pessoas que usam o PDC, mas também até por outros parceiros que querem reproduzir isso em outras regiões. Então, isso eu acho assim, a beleza desse projeto, principalmente esse mix, né, de pesquisa, mas com um desenvolvimento tecnológico muito forte associado à pesquisa. E, bom, então, pensando nos temas, nos grandes temas desse projeto, então nós estamos trabalhando com grandes bases de dados de imagens de assessoramento remoto, que cobre todo o país, e a gente modela essas imagens como cubos de dados multidimensionais. Para isso, né, por que a gente faz isso? Principalmente para suportar o que a gente fala de análise de séries temporais de imagens. Então, qual que é o principal objetivo? Você não usar apenas 2 imagens em um ano, ou selecionar algumas imagens ao longo do tempo para trabalhar, mas sim trabalhar com todas as imagens disponíveis ao longo do tempo para a sua região de interesse. Usando então análise, principalmente séries temporais extraídas de cada pixel, né, de cada pedacinho dessa imagem. Então, nesse projeto, a gente está usando muita tecnologia de Big Data, porque o volume que a gente está manipulando aqui no INPE e na AWS, né? A gente também está usando a AWS, vou falar um pouquinho aqui para vocês. Então, a gente tem usado muita tecnologia de Big Data e métodos de Machine Learning, de Deep Learning, para extrair informações, né, dessas imagens, desses cubos, principalmente na área de uso e cobertura da Terra. Tem né, o projeto ele foi desenvolvido para isso, né, para esse tipo de aplicação, mas ele tem vários outros tipos de aplicações que não estão sendo, no contexto desse projeto, né, tem outros projetos que têm outras aplicações, mas nesse projeto Brasil Data Cube a gente está usando principalmente para extrair informação de uso e cobertura da Terra. E falando um pouco sobre o BDC e a CAP. Então, como eu falei, né, a pesquisa em computação aplicada ela está associada fortemente ao desenvolvimento de inovação tecnológica. Então, aqui eu trouxe alguns trabalhos já publicados, tá? De alunos da CAP que estão associados diretamente ao projeto. Então, primeiro aqui, né, é um trabalho do Baggio, que é aluno de mestrado aqui da CAP, que propôs uma segmentação espaço-temporal de imagem, né, usando usando séries temporais de imagens, né, e usando então uma rede neural, o som, que tem várias características ah, que são bem relevantes, né, que são bem apropriadas para esse tipo de aplicação. Então, a gente, né, desenvolveu uma metodologia e a gente conseguiu, então, extrair imagens, regiões homogêneas no espaço e no tempo, baseado em séries temporais e não apenas em uma imagem ou 2 imagens ao longo do tempo. E a gente consegue observar um grande avanço quando a gente usa séries temporais ao invés dessas imagens, né, de algumas imagens selecionadas ao longo do tempo. Aqui outra tese, né, também aqui do Leonardo Vieira, que é orientada aí pelo Gilberto, pelo Elcio, também que publicou um artigo esse ano agora no SPRS, que faz uma análise do número, né, de amostras para ser utilizada aí, deixa eu só apagar.
vai ser usada aqui, né, usando o Random Forest e usando a classificação, então, de séries temporais, principalmente né, para o mapeamento de floresta e desmatamento na Amazônia. Todas as publicações elas estão disponíveis, né, no site do projeto, então quem tiver interesse maior nessas publicações. Trouxe alguns outros trabalhos aqui, porque vocês podem, aqui, né, são teses mais associadas a métodos de machine learning, redes neurais, deep learning, associadas à extração de informação a partir desses cubos de dados. Mas a gente também tem várias teses, vários trabalhos, né, muito focados também na parte computacional, nessa parte de geoinformática, de integração de tecnologias, e não somente na parte de metodologias e métodos. Então aqui a gente tem uma plataforma, que também foi resultado de uma dissertação de mestrado aqui da CAP, da Fabiana Ziotti, que ela propôs uma plataforma que integra, né, diferentes dados de uso e cobertura da terra de diferentes projetos aqui do Brasil, então do IBGE, né, da Embrapa, Terraclass, o DETER, o PROD, a gente organizamos, propomos, né, uma arquitetura de plataforma que integra todos esses dados e extrai o que a gente chama de trajetória de uso e cobertura. Então, dado um ponto, né, a pessoa, dado um serviço, né, existe um serviço WLTS que, dado um ponto, você fura todos esses projetos e retorna essa trajetória de uso e cobertura. E essa trajetória, ela vai te informar o que é aquele ponto, como aquele ponto foi classificado ao longo do tempo, de acordo com esses projetos. É uma plataforma que tem alguns serviços web muito úteis para o projeto e para vários outros especialistas que trabalham nessa área. Então, é uma plataforma que já está em uso e a gente utiliza bastante aqui no BDC. Outro também aluno, né, que é o Felipe Carlos, aí orientado pelo Rafael Santos e pelo Gilberto, que também faz essa integração, né, de metodologia de duas plataformas muito importantes, que é o Open Data Cube, né, que é construída pelos australianos, e as nossas tecnologias que a gente desenvolve aqui no projeto BDC, como CITES. Então, existe, né, então, esse outro projeto que foi também, né, que foi publicado aqui no ano passado, como resultado ainda da dissertação do Felipe. E outras, né, agora mais três teses que eu acho que elas começaram bem assim no início do projeto são essenciais hoje, né? Que elas geraram de tecnologia hoje são essenciais porque a gente faz aqui. O primeiro é o CITES, que foi uma tese do Rolf, que ele terminou o ano passado. Então, ele propôs esse pacote em R chamado CITES, que é um pacote bem completo em R para a classificação de uso e cobertura da terra a partir de cubos de dados. É uma tecnologia que hoje está tendo uma visibilidade internacional muito grande. Vários países estão usando essa tecnologia, esse pacote em R, para gerar informações de uso e cobertura a partir de cubos de dados para os países. Então, tem uma visibilidade muito grande e tem um potencial excelente, né, de divulgação. Eu falo que eu sou da computação aplicada e eu acho que eu acho que software, pacote de software, tudo que a gente produz de sistema, de software, de serviço, deveria contar assim como uma publicação, porque o impacto desse pacote, tanta gente está usando isso como um resultado de uma tese de doutorado aqui da CAP, e deveria valer assim, talvez mais do que uma simples publicação num journal, né? Então, mas infelizmente a nossa avaliação da CAPES, né, ainda não é assim, mas eu fico vendo o impacto, né, de uma publicação e de um pacote como esse. O tanto que o impacto de um pacote como esse ele tem, né, nacionalmente e internacionalmente. Outra aqui também é a tese da Lorena, também que como a gente trabalha com esses, né, esses métodos supervisionados, né, todos sabem que
eles necessitam de, né, grandes quantidades de amostras, né, para treinar esses classificadores, esses métodos. Então, a gente precisa de métodos, uma coisa que não tem muito na literatura, é como avaliar esses métodos a partir de séries temporais de imagens. Porque nós temos a questão também de, né, que na verdade é um outro artigo, mas também está relacionado à tese da Lorena, essa questão da variação espaço-temporal das amostras. Então, por exemplo, aqui nessa figura a gente consegue ver que são amostras uma amostra de agricultura, né? De uma mesma classe, mas que elas têm padrões, né? As séries temporais elas apresentam padrões diferentes porque elas estão em estados brasileiros diferentes. Então, são amostras de estados que têm um calendário agrícola, por exemplo, diferente. Então, é importante a gente entender, né, entender essa variabilidade espaço-temporal dessas amostras e para conseguir, então, treinar melhor, né, ter uma boa qualidade, um conjunto de amostras de boa qualidade para treinar esses classificadores. Então, a Lorena, ela trabalhou muito nessa questão de melhorar a qualidade das amostras, a representatividade dessas amostras ao longo do espaço do tempo, e também todos os métodos que ela desenvolveu estão dentro, né, desse pacote chamado CITES. E outro trabalho também muito interessante também de outro aluno de doutorado que ainda está no doutorado, que é o Vitor Gomes, que trabalha muito com plataformas. ah, Esse trabalho aqui dele, né, na verdade, é um trabalho associado ao doutorado dele, que ele publicou em 2020, e esse trabalho já tem 96 citações. Eu acho que é uma revisão muito bem feita de plataformas para manipulação de Big Data que existem hoje, né? Então tem o Google Earth Engine, tem o Open Data Cube, o CIPL, OpenIO, o Sentinel Hub. Então a gente fez uma avaliação de todas essas plataformas em vários aspectos, né? E publicamos então essa revisão que hoje tem muita citação e tem tem uma relevância grande também na área que a gente trabalha. Tudo são, e essas, né, então, são todas, são publicações, existem outras, né, teses e dissertações sendo desenvolvidas no contexto do BDC, mas eu trouxe aí algumas que já foram publicadas em congressos ou em journals nos últimos 2 anos. Bom, então, falando um pouco sobre o objetivo do projeto, eu vou passar um pouco mais rápido aqui. Bom, o primeiro objetivo é criar o que a gente chama de análise ready data, né? Que é um dado pronto para análise a partir de imagens de satélite que a gente chama de média resolução. Então, são imagens de satélite Cibers 4, né, 4A, o Landsat 8, que a gente trabalha mais aqui, mas a gente também tem tecnologias para harmonizar, né, o 7, o 5. E o Sentinel-2. Sentinel-2 a gente também tem trabalhado muito, existem algumas iniciativas com o Sentinel-1, mas como, né, para gerar para o Brasil todo é o Sentinel-2. Então, o que que é isso? Então, a gente faz um conjunto de correções em cima dessas imagens, gera o que a gente chama de análise ready data, e a partir desse conjunto prontos para análise, a gente gera, então, essas estruturas multidimensionais como mostrado aqui nessa figura. Para gerar esses dados, né, análise de data, existe uma spec, né, uma especificação do que é um dado pronto para análise, que é definido por um comitê internacional, do CIOS, e a gente segue, então, essa especificação para gerar esses dados prontos para análise a partir das imagens de sensoramento remoto. Então, se você entrar hoje, né, lá no portal do projeto, esse é o endereço aqui do portal, você consegue, então você já tem acesso a todos os cubos de dados que já foram gerados para o Brasil todo. Tanto as coleções ARD quanto os cubos de dados, né, os compostos temporais que a gente está gerando para todo o Brasil. Então, o que a gente faz? Nós definimos uma grade, né, uma grade, na verdade, hierárquica, que cobre todo o Brasil. Na verdade, essa grade ela tem agora uma diferença, né? Nós mudamos um pouquinho essa grade aqui,
Mas é uma grade que cobre todo o Brasil e você consegue, cada tile, né, cada célula dessa grade, ela tem um identificador único e a gente faz o processamento, então, por célula, por tile, desse BDC. E você consegue manipular, os arquivos são todos, né, gerados a partir dessa grade. Como eu falei, então, para cada tile a gente tem um conjunto de arquivos, né, no formato COG, que é o formato de arquivo otimizado para cloud. E como que é feito, né? Como que é composto isso aqui? Né? Então, a gente tem você pode notar, vou voltar aqui um pouquinho, que a gente tem aqui 16 dias ou um mês. O que que significa isso? A gente gera esses cubos que a gente chama de compostos temporais. Então, para cada conjunto, né, a gente organiza. Se você está falando de cubos mensais, a gente, para cada tile, a gente seleciona todas as imagens que tem seleção para interseção com aquele tile. A gente seleciona os melhores pixels observados naquele mês e monta uma imagem representativa para aquele mês. Se for 16 dias, a gente faz todas as imagens a cada 16 dias que interceptam aquele tile. A gente seleciona os melhores pixels, descartando nuvem, sombra de nuvem, e faz uma imagem representativa daquele período, caso 16 dias. E cada banda espectral, então, do sensor original é um arquivo COG. A gente também, além das bandas originais, né, de cada sensor, a gente gera os índices de vegetação, EVI e NDVI, é o que a gente gera aqui no projeto, e também as máscaras de nuvem. A gente sabe, então, para cada pixel, a gente sabe o que é nuvem, né, o que é sombra de nuvem, quantos pixels válidos, né, excluindo nuvem, sombra de nuvem, a gente tem para cada pixel desse composto temporal e outras informações. Bom, só para ilustrar o que eu acabei de falar. Então, para cada tile, a gente seleciona o conjunto, todas as imagens. Então, aqui é um cubo de dados, um composto temporal mensal. Então, para cada tile, a gente seleciona as imagens que têm interseção com aquele tile. A gente faz um merge, né, dessas imagens. A gente faz um crop dessas imagens. E no final, a gente faz, então, um processo de composição temporal. Que significa isso? A gente seleciona os melhores pixels observados, né, descartando nuvem, sombra de nuvem, para gerar então a melhor imagem observada naquele período, nesse caso aqui, naquele mês. E a gente faz isso para cada mês, né, ou para cada 16 dias. E a gente gera dois tipos de cubos, né? A gente gera o cubo de dados identidade, que aí você tem todas as imagens mesmo, inclusive o que não foi observado, né, naquele período, e também o composto temporal. Bom, então aqui só um exemplo, vou passar rápido aqui, que eu acho que não vai dar muito tempo para explicar, assim, com muitos detalhes. Então, a gente gera esses cubos de identidade, que tem todas as imagens disponíveis, né, para aquele mês, ou a gente tem também um composto temporal, né, que seleciona, então, os melhores pixels observados para aquele período, como eu disse. Bom, então a gente tem esse objetivo, né, esses dois primeiros objetivos, de gerar esses dados prontos para análise e esses cubos de dados, compostos temporais, identidade, para todo o Brasil, né, a partir dessas imagens de Sentinel-2, Landsat e Cibers. E também a gente tem uma outra parte do projeto que aí tem a ver com desenvolvimento, com o uso, né, e customização de tecnologias de Big Data, com uso e novos métodos, né, de análise de séries temporais, uso também de métodos de machine learning, de deep learning, para extração, então, de informação de uso e cobertura da Terra. Então, nós temos os cubos de dados, né, que a gente faz é extrair a série temporal para cada pixel desse cubo de dados, né, como mostrado aqui, e a gente faz todo o processamento usando essas séries temporais. Bom, então aqui só um fluxo geral, né, do projeto. Então a gente gera os cubos de dados e a gente tem toda essa parte então de extração de informação a partir desse cubo de dados. Então para isso a gente
A gente também tem desenvolvimento, o CITES ele é um pacote em R, que está muito evoluído aqui no projeto, mas a gente também tem vários métodos implementados em Python, né? Serviços e métodos implementados em Python. Ah, então, a gente tem essa parte de extração de informação. Então, a gente tem métodos para análise, né, de amostras, como mostrei ali, principalmente resultado da tese da Lorena. A gente tem, então, usa, né, essas técnicas para classificação dessas séries temporais para extração, então, de uso e cobertura da Terra. Então, falando um pouquinho sobre as séries temporais, né, essas amostras, como eu falei, como a gente está usando métodos supervisionados, a gente precisa de amostras. E essas amostras aqui tem uma figura para exemplificar o que são essas amostras. Então, aqui a amostra ela tem uma localização espacial, né? No caso, para essa classificação de uso e cobertura da Terra, a gente usa o ano agrícola, né? Então, a gente usa a série temporal de setembro de um ano até setembro do ano seguinte. Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando as séries temporais de um índice de vegetação chamado NDVI, que vai de 2019 a 2020. Então, dá para você ver o padrão aqui, né, dessas séries temporais NDVI nesse ano agrícola. Então, a gente tem aqui uma amostra que é pastagem. Então, essa série temporal ela foi extraída de um cubo de dados Landsat, né, de imagens Landsat 8, dessa localização mostrada nessa figura. E ela tem esse padrão, né, nesse ano agrícola. Outra localização de vegetação natural primária, então essa é a série temporal NDVI, extraída de um cubo de dados, associada a uma amostra, né, da classe vegetação natural primária associada a essa localização geográfica, né? E assim vai. Então você tem uma amostra de água e uma amostra de cultura agrícola temporária de um ciclo. Então o que que nós fazemos? A gente usa essas amostras para extrair essas séries temporais e treina o classificador, né, a partir dessas amostras, e depois a gente então, gera o modelo e depois a gente classifica todo o tile, ou todo o bioma, ou todo o Brasil, baseado nessas amostras. Então, aqui é um resultado, né, na verdade, aqui é um resultado, eu peguei só algumas amostras, aqui é o resultado do TerraClass, né, que a gente está usando agora, usando o BDC. Aí no projeto, né, para mostrar essa. Bom, o projeto, ele hoje está sendo usado muito pelo INPE, pela Embrapa e pelo IBGE para extração dessas informações de uso e cobertura da terra, para biomas, né, Cerrado e Amazônia principalmente, mas também existe um projeto para começar a gerar esses dados para o Brasil todo, usando aí com a parceria do IBGE, junto com a Embrapa e o INPE. Bom, aí no projeto, né, para a gente testar essas tecnologias, esses cubos e tudo que a gente está desenvolvendo, a gente já gerou, né, dados de uso e cobertura da terra para algumas regiões no Brasil. Então, nós já geramos mapa para o Cerrado todo, para, né, para uma região na Mata Atlântica, no Pampa e para todos os biomas brasileiros para mostrar a viabilidade. Isso é uma das entregas do projeto BDC que já foi feita, então, pela equipe do projeto. Bom, e qual que é a motivação, né, para fazer esse projeto aqui no INPE e aqui e trazer, né, essa inovação para o Brasil? Eu acho que né, quando foi proposto mesmo o projeto, o primeiro objetivo é trazer essa inovação tecnológica para os projetos de monitoramento do INPE. Então, vocês sabem que o INPE hoje ele é responsável né, por projetos de desmatamento e alertas de desmatamento, como o PRODES e o DT. E como que a gente traz, então, novas tecnologias para esses projetos? Então, aqui é um exemplo, né, de um serviço para visualizar grandes bases de observação da Terra ou de imagens de sensoramento remoto armazenadas na Amazon Web Service, né, na AWS. Então, a gente desenvolveu um serviço, né, para visualização dessas imagens, que hoje é usado no DT Intenso. A gente também usa as tecnologias, está gerando mosaicos. Como a gente tem essa tecnologia para selecionar o melhor pixel observado em um período,
né? A gente consegue então gerar mosaicos selecionando o melhor pixel em 3 meses, em 6 meses, para extrair nuvem, sombra de nuvem, nesse processo. Então aqui a gente já criou mosaicos, né, para todo o Brasil, de Cibers e de Landsat, considerando então essa tecnologia, né, de selecionar os melhores pixels observados, tentando extrair informações não que são nuvens, né, em sombra de nuvem. Outra questão interessante, né, é o uso de séries temporais, né? Então, esse avanço hoje na literatura, existem vários trabalhos usando séries temporais para classificar uso e cobertura da Terra a partir de grandes bases de imagens de sensoramento remoto e não apenas uma ou duas imagens por ano, como alguns trabalhos faziam. E esse potencial é enorme, né? Essas séries temporais, elas têm muito potencial e a gente, então, principalmente para suportar esse tipo de análise, é que a gente está criando, né, essa massa de dados e essas tecnologias aqui no projeto. Outras, né, além disso, né, outra também aplicação bem interessante, que é também de um aluno de mestrado aqui, da CAP, é o Gabriel, que né, está associada a esse tema, mas também a análise de séries temporais é interessante para extrair, por exemplo, métricas fenológicas. Então, aqui você, né, usando essas séries temporais, a Sentinel-2, nesse caso Sentinel-2, uma região do Maranhão. Então, aqui você tem os talhões, né, e você consegue, então, a partir da série temporal de índice de vegetação, EVI e NDVI, você consegue extrair, existem vários pacotes hoje, né, como mostrado aqui, vários métodos e tecnologias para extrair métricas fenológicas. Então, para extrair, né, o início, o fim e o máximo, por exemplo, o vigor vegetativo de uma cultura. Então, você consegue extrair isso a partir de uma série temporal e você sabe, então, né, quando que começou uma plantação, quando que estava o auge e quando teve a colheita naquele espaço. E isso está sendo também, então a gente, né, o Gabriel é um aluno também de mestrado, ele está desenvolvendo então um serviço que já extrai as métricas fenológicas a partir dessas séries temporais do BDC, mais do lado do servidor. A pessoa não tem que baixar esses dados, né, e ter que processar isso do lado do cliente, porque o volume é gigantesco de dados. Então a gente está fazendo isso em parceria aí com a Visiona. Bom, então o projeto ele está gerando, né, além de dados e metadados, todos abertos, né, e sistemas, tanto serviço web quanto tudo que a gente gera é código livre. Então tem toda a parte de serviços e tem as aplicações. Então a gente tem sempre os serviços web e, né, acima, usando esse serviço web, a gente tem as aplicações, como o portal web. A gente tem um ambiente, né, de computação interativa aqui usando o Jupyter Hub. Então, vários parceiros, a Embrapa, por exemplo, ela já processa todo o dado aqui no INPE, né, usando a nossa infraestrutura, usando esses notebooks. Tem os seeds, como eu falei, tem o Open Data Cube. Vou passar rapidinho. Então, tem o serviço WTSS, que dado uma localização, ele fura cubos de dados, um cubo de dados que você especifica e extrai a série temporal para aquela localização. Temos aquele serviço WLTS, que eu já expliquei que foi um resultado de uma dissertação aqui da CAP. Nós temos também o portal, né, o BDC, também um portal, o BDC Explorer, que é bem interessante. Temos, então, o nosso ambiente aqui interno usando o Jupyter Hub. Temos o SITS, né, temos a integração com o Open Data Cube. Então, o SITS ele é um pacote em R, como eu falei, né, que encapsula muita complexidade aí, né, para o usuário final para fazer uma classificação usando deep learning, machine learning a partir dos cubos de dados. Então você vê que ele é desenvolvido em R, mas você vê que um código bem simples você consegue acessar os cubos do projeto BDC de um determinado período, de um determinado cubo de dados, Sentinel, Landsat, usando bandas específicas, né? Ou bandas, né, do sensor ou EVI, NDVI, que a gente gera aqui no projeto para todos.
você consegue ler as amostras, né, a partir de um RDS, e você consegue, então, treinar um classificador, né, de Machine Learning Deep Learning e depois fazer uma classificação. Bem simples, encapsulando bastante, né, a complexidade para o usuário final. Então, o CITES, ele não só obedecer, né, mas ele consegue também, a partir desse padrão que a gente usa aqui no projeto, STAC, de metadados, a gente segue esse padrão também seguindo uma tendência mundial. Então, o CITES, ele consegue acessar e consegue, então, ter acesso a diferentes imagens e cubos de dados que estão armazenados em diferentes ambientes. Então, por exemplo, aqui a gente teve um projeto com Moçambique, a gente gerou um mapa de classificação para o país, né, para Moçambique, utilizando o CITES e utilizando, então, as imagens armazenadas na AWS. Então, a gente gerou os cubos, né? Usamos as amostras que eles nos passaram para treinar os classificadores e usando os seeds para gerar, então, a classificação para Moçambique, né? Então, no BDC a gente não tem esse dado, mas na AWS tem, né, essas imagens para Moçambique, então a gente consegue usar os seeds para outras regiões, outros países. Bom, como falei, o maior challenge para a gente é o volume de dados. Então, a gente está manipulando aqui 2 petabytes de dados, considerando, né, as imagens, tanto o ARD quanto os cubos de dados. Vocês conseguem notar que o nosso problema aqui, né, o nosso challenge aqui é o Sentinel-2, porque por causa da resolução espacial, ele é mais, né, ele é de 10 metros, enquanto que os outros aqui são de 30 metros, 60, né? Então, e o Sentinel-2 ele tem mais bandas do que os outros sensores. Então, ele é um volume dele muito, e a revisita é maior também, porque tem o Sentinel-2A e B. Então, o volume de dados que o Sentinel-2 está gerando é enorme. Para isso, né, a gente também está usando ambientes de computação em nuvem. Então, a gente está usando a AWS. A AWS fez uma chamada, né, eles dão muito crédito à pesquisa. Então, a gente submeteu um projeto para eles, nós fomos aprovados e a gente nós ganhamos, então, 60 mil dólares em crédito para usar na AWS. E a gente termina agora, no final do ano, esses créditos e esse projeto. E a gente usou, então, como o Sentinel-2 ele tem um volume de dados muito grande, então a gente usou a AWS para gerar esses cubos de dados. Parte, né, desses cubos de dados. A gente também desenvolveu uma aplicação, então a gente tem uma aplicação que roda aqui no INPE, que é o Data Cube Builder, e uma aplicação que roda na AWS, usando todos os Lambda, o SQS, os serviços que a AWS oferece. Então, isso aqui também ajudou muito o projeto a gerar esse grande volume de informações na AWS, né, no projeto. Então, a gente gera na AWS e a gente faz o download desse dado aqui para o INPE. E a gente armazena também a gente também conseguiu o Open Data. Então, a gente gera esse dado, armazena na AWS como Open Data, ele fica disponível na AWS, mas também a gente faz o download aqui para o INPE, para a gente tem um ambiente lá e aqui rodando, né, os mesmos dados. Então, agora, as imagens, como eu já expliquei, né, um pouco desses métodos aqui a importância, né, como a gente está gerando mapas de uso e cobertura para um bioma inteiro, para todo o Brasil, a gente precisa de métodos que nos ajudem a selecionar boas amostras, a avaliar as amostras que a gente está usando. Então, né, essa tese também de doutorado da Lorena, ela veio para isso, né, ela contribuiu para isso. E a gente agora também nós estamos implementando uma plataforma web para coleta de amostras, para coleta e análise de amostras de uso e cobertura, que também está sendo feita por um ex-aluno aqui da CAP, o Gabriel, que é o principal desenvolvedor aí dessa plataforma, que aí também é uma plataforma bem inovadora que ajuda o especialista a coletar e avaliar essas amostras. E aí tem outro aluno da CAP também, que é o Abner, que também trabalha aqui no projeto, e ele vai fazer a extensão dessa plataforma para avaliação dessas amostras
à medida, né, que o usuário vai coletando, usando várias técnicas, inclusive de Active Learning. Bom, para finalizar, então, a gente tem um projeto, tem uma publicação que é do projeto mesmo, tudo isso que eu expliquei aqui tem uma publicação do projeto que explica todos esses passos, essas APIs. Algumas coisas já evoluíram, né, dessa publicação, mas o core mesmo está aqui nessa publicação. A gente tem o GitHub do projeto, né, a gente tem vários pacotes lá sendo desenvolvidos e tudo, né, open source. Temos 57 projetos lá no GitHub, né, do Brasil DataCube. A gente tem participado bastante, né, de eventos nacionais, internacionais, de treinamento também. A gente tem dado bastante treinamento para IBGE, Embrapa e outras instituições. E tem o nosso site do projeto que tem bastante informação. Tem notícias, essas publicações, software. O nosso site a gente também mantém bem atualizado, né, com tudo que o projeto oferece. Então, alguns parceiros, né, a gente tem essa parceria com Embrapa, Visiona e outras instituições. Então, como eu disse, eu e o Gilberto, né, nós aqui coordenamos esse projeto, mas também tem a participação de vários outros pesquisadores, né? Então, tem o Thales também, que é da CAP, a Lúbia, Gilberto Câmara também, que é da CAP, tem a Ieda, né, que é do SERI. Então, a gente tem essa equipe, né, que também contribui com o projeto. E aí a gente tem né, o projeto, o nosso time de desenvolvimento, que é contratado, né, do projeto como desenvolvedor. Nós temos também bolsistas do projeto, então são bolsistas que recebem, né, do projeto para trabalhar em atividades do projeto, né? E também a gente tem aí outros, então, estudantes, né? Tá faltando estudante aqui, mas de mestrado, doutorado da CAP, do SERI, que estão envolvidos aqui no projeto. E tem que faz tudo aqui, que é a Luciana, que nos ajuda aí nessa gerência do projeto, junto com a Funcate. Bom, então é isso. Aqui está o e-mail, né, do projeto e obrigada pelo convite mais uma vez e estou disponível aqui para alguma dúvida, algum comentário. Obrigada, Vijay. Karine, Obrigada. obrigado a você aí. Ótima apresentação sobre, né, o desenvolvimento que vocês estão fazendo junto com as pesquisas. Tenho bastante perguntas, eu vou ler, como tem bom tempo. Tem o Antônio Machado, que está perguntando o seguinte, vou tentar entender as duas perguntas aqui. Como é que vocês garantem registro espacial das imagens que vêm de diferentes satélites, né? E como é que é feito o tratamento para uniformizar as diferenças espectrais entre satélites de diferentes fontes? Ele queria que considerasse a resposta, na resposta das resoluções adiométricas também. Tá. É o Antônio, né? Antônio, a gente não está gerando, não sei se deu a entender, mas a gente não está gerando cubos de dados de satélites diferentes. Então, a gente sempre está usando, a gente tem o cubo de dados Sentinel-2, cubos de dados Landsat 8 e de Sibris. Só que a gente não está, então, a gente não está trabalhando com essas diferenças que você está citando, porque a gente só está usando o cubo de dados de um único sensor satélite, né? São separados. Mas existe iniciativas aqui dentro do projeto com o Jefferson, até, né, com o pessoal também, o Cartacho, tudo, para fazer um cubo com Cibers 4, aí, né, que é do mesmo, mas tem os mesmos sensores, né, que é o 4, 4A e posteriormente o Amazônia também. A gente gostaria de criar um cubo usando, né, esses três. Então, eles estão fazendo esses experimentos e essas correções que são necessárias e testes. E também aí o Landsat a gente também, mas aí com o Landsat 8, 7 e 5, né, do mesmo, né, são diferentes satélites, mas que têm sensores muito similares, né. Então a gente está gerando, tem essa, né,
aí o Renan Marujo tem trabalhado com isso. Então, naquele caso de Moçambique, a gente gerou esses cubos usando imagens do Landsat 8, 7, 5, porque a gente criou a ideia era criar cubos de dados de 30 anos, né, para Moçambique. Então, o Renan, ele fez, né, e usou a metodologia para isso, mas a gente não está usando aqui no BDC. Então, a gente tem essas experiências e esses testes, né, mas a gente ainda não tem um cubo que tá harmonizando ou está misturando, né, a satélite. É um próximo passo que a gente gostaria de fazer posteriormente. Ok. Tem uma pergunta do Victor Pedroso, tem duas perguntas, aliás, dele. Se existe previsão para gerar cubos para produtos ARD do Sentinel-1? E outra coisa é sobre repositórios do BDC, onde que ele pode encontrar metodologias de melhor pixel para os mosaicos e de máscara de nuvens usados por sensor. Tá. Bom, duas perguntas. A primeira, sim, nós não vamos gerar, porque por causa do volume de dados, né? A gente não tem condições hoje aqui no INPE de gerar esse volume aqui. Nossos servidores estão todos entupidos, já está gerando, está chegando, né? A gente acabou de comprar mais máquinas e melhorar essa infraestrutura. Mas a gente necessita de muito armazenamento e processamento. Então, por isso a gente tem iniciativa com o Sentinel-1, né, principalmente em parceria com alguns projetos, o Bonds e Saberes. Agora a gente também acabou de contratar uma pessoa, o Diego, que vai pegar um experimento que foi feito pelo Rogério, que também é um aluno aqui de doutorado da CAP. Ele começou a criar esses cubos de dados, pegou a metodologia do IRD, que é um instituto francês. Em parceria com eles, eles fizeram, né, um cubo de dados Sentinel-1. Nós temos os scripts que eles fizeram em conjunto, né, o Rogério, principalmente em conjunto com o pessoal lá do IRD. Nós temos já essa metodologia, já geramos os cubos para essa região do Curuai, na Amazônia, para uns 2 tiles aí do BDC, mas a gente tem a tecnologia, mas não está gerando ainda nesse projeto o Sentinel-1 por falta de espaço, de processamento, né, que não é o foco desse projeto, então a gente não consegue gerar para isso. Mas sim, se você tiver interesse, você pode entrar em contato com a gente, que a gente pode te passar. Se você tiver interesse em alguma área, a gente pode conversar. E agora entrou então um outro bolsista, né, para trabalhar com a gente, aí no contexto de outro projeto, que a ideia é pegar esse script e colocar ele mais operacional. Mas sim, estamos com essa iniciativa. E a outra pergunta, tá. Outra pergunta é o seguinte: para selecionar o melhor pixel, a gente usa o DataCube Builder, né? Tem uma aplicação que eu passei bem rapidamente aqui, mas o BDC ele tem uma aplicação, inclusive com interface gráfica, que você consegue utilizar para gerar isso aí. Agora, uma outra dica, tá? Existe uma biblioteca em R que chama GDALCubes e que é desenvolvida pelo pessoal do Edzer, né, da Universidade de Münster, que eles também têm uma tecnologia. Se for uma região pequena, né, se você quiser apenas uma região pequena, você pode tentar usar esse pacote em R para selecionar o melhor pixel. Ou usar o DataCube Builder aqui do BDC, que está disponível lá no GitHub do projeto. Ok. Tem uma pergunta do Marcelo Maranhão, ele também tem duas perguntas, só que a primeira eu não entendi, de repente, assim, contexto. Qual foi a modificação que vocês fizeram na grade? Depois ele pergunta se o ambiente pode contar em algum momento para poder rodar códigos no notebook, por exemplo. Maranhão, a gente fez desculpa. Qual que foi a segunda pergunta? Segunda pergunta é se pode contar com um ambiente que permita rodar códigos em notebook. A primeira Sim. foi porque ele fez Então, a o que modificação que vocês fizeram na grade. Não entendi também. a modificação da grade, depois a gente temos que sentar aí com o IBGE e conversar um pouquinho, mas
Nós mudamos, né, um pouquinho a grade. Antes ela era retangular, agora ela é quadrada, porque a gente estava usando em graus e estava dando alguns errinhos de arredondamento ali, não estava 100% fechadinha. Por causa dessas questões da grade, a gente acabou passando para metros e a gente começou a gerar uma grade quadrada e não retangular como a gente estava gerando. Mas ela continua sendo hierárquica e ela continua na mesma projeção, né, que a gente estava usando, que é a definida pelo IBGE, né, que é o que o IBGE segue também. Mas a gente pode sentar, Maranhão, e explicar com mais detalhes aí sobre a grade, né? Mas é um pequeno. E aí os cubos que a gente já está gerando uma nova versão, eles já estão nessa nova grade. Mas a alteração foi muito pequena, tá? Em relação a isso. A outra coisa, dos notebooks, né? A gente tem essa infraestrutura aqui no INPE, a gente. Hoje, atualmente, tem algumas pessoas usando, que é o IBGE, tem algumas pessoas do IBGE, que estão, a Manuela, que a gente está trabalhando num contexto aí do projeto do TerraClass Brasil. Então, já tem uma equipe do IBGE, Maranhão, que está usando essa infraestrutura nossa aqui. Tem duas pessoas usando essa do IBGE. E tem o pessoal da Embrapa também, que já loga aqui na nossa infraestrutura e já está processando os dados aqui. O que a gente espera, né, agora com a chegada desses novos servidores, é estender isso aí para outros usuários. Infelizmente, agora a gente está esperando a chegada dessas máquinas para conseguir escalar, né, e para outras pessoas conseguirem processar os dados aqui do lado do INPE, mas a gente está trabalhando para isso, né, para fornecer uma plataforma aí máximo, né, aberta, para todo mundo processar aqui nos nossos notebooks. Tá? E eu queria só falar também para o Maranhão que agora a gente tem o CITES agora, ele está o CITES entrou como um case lá do Digital Earth África e Digital Earth Austrália, como no ODC. Então, no ODC agora a gente já tem o ODC agora você já consegue acessar, né, um Docker, né, CITES, na plataforma ODC. Eu sei que o Maranhão também tem interesse nisso e a gente pode conversar depois. Ok. Tem uma pergunta do Cristiano que está perguntando sobre desafios que essa tecnologia tem para mudar para uma outra área. Mudar não, incorporar outra área, tipo metrologia. Quais são os desafios se essa tecnologia, sensoramento remoto, mudar para a metrologia, por exemplo? Para meteorologia, Ele bom, pergunta sobre áreas, ele acho que os desafios são os mesmos, né? Primeiro, assim, para a gente, assim, o maior desafio é o volume de dados, né? Que realmente, o que acontece? O volume, como eu mostrei aqui, são 2 petabytes de dados que a gente está manipulando, e como a gente está usando todo o tempo, né? A gente quer extrair essas séries temporais de todo o tempo, usando todas as imagens disponíveis e não descartar nada, então o volume é muito grande de dados. Então, eu entendo que isso também vai ser igual para outras aplicações também. Meteorologia também vai ser igual, né? O volume para cobrir né, um país como o Brasil é sempre um país gigantesco, né? Tem muito dado para ser manipulado. Então, a primeira questão é essa. E a segunda, para a gente aqui no projeto, é a amostra, né? A gente precisa de boas amostras, porque existem excelentes métodos de machine learning, de deep learning. O que faz hoje realmente que faz a diferença, né, na extração de informação a partir desses dados são as amostras. Então quando você está trabalhando no espaço e no tempo, então essas amostras elas têm que ser representativas no espaço, além, né, dos atributos, né, índices, bandas espectrais, além das features, elas têm que ser representativas no espaço e no tempo. Então, isso é muito complexo, né? Né? Como é que você vai gerar? Você tá no cerrado. Será que uma amostra de pastagem que você coletou no norte do cerrado, ela vai valer para classificar, né? Você pode gerar um modelo
baseado nessas amostras, e ele vai servir para classificar a mesma classe no sul, né, do Cerrado? E em relação ao ano, será que você vai ter que colocar, né, selecionar a amostra para todos os anos? Ou você consegue gerar um modelo representativo, né, não tendo que coletar amostras para todo ano? Então, isso é um big challenge para a gente também. Então, acho que esses dois, né, no caso, seria do projeto, e aí eu acho que também seria para outras aplicações, a outras, né, os projetos. O Júlio Amaral pergunta qual a estimativa do preço para manter a infraestrutura DC. Tem uma ideia? Qual que é? Desculpa, Vijay, não Ele escutei. pergunta o seguinte: a estimativa de grandeza de custo estimado para manter a infraestrutura do BDC. Quanto Olha, custaria toda? a gente está fazendo, né, uma compra de equipamentos aqui de 5 milhões, mais ou menos. Por volta de 5 milhões é a estrutura que a gente está montando aqui no projeto de servidores, de storage e, né, para processar tudo isso aqui. A grande questão é que isso aí não isso aí ao longo do tempo, né, isso vai só aumentando. Então, né, essas imagens e além de, né, o tempo vai aumentando essas imagens e também são lançados outros sensores, outros satélites que a gente sempre quer integrar, né, no uso dessas tecnologias. Então, esse é o desafio, né? Esse volume ele foi suficiente para esse projeto, que vai até o ano que vem, mas daí para frente, a gente está olhando recursos para manter tudo isso. Ok. Tem mais uma pergunta do Antônio Machado. Se os cubos de dados incluem outros dados geográficos, além de imagens, tipo topografia, geomorfologia, pedologia, etc. Ainda não, né? Ainda não. Isso aí é um requisito super forte do projeto, né? A gente conseguir, além das séries temporais extraídas dos cubos de dados, a gente conseguir usar séries temporais de temperatura, umidade, né? Ou outras informações agregadas a esses cubos. Por enquanto, existem alguns trabalhos que fazem né, essa combinação de outros dados, mas não para todo, a gente não tem isso para todo o Brasil, a gente não está gerando isso para todo o Brasil ainda. Mas excelente pergunta. Isso aí é uma coisa que a gente tem que explorar, porque aí não é só imagem de sensoramento remoto, né? É agregar mais dados na extração de informação, né? Todos os dados que a gente tem disponível. Isso é o Big Data, né? Você agregar tudo que você tem disponível para extrair informação de um grande volume de dados. Uma última pergunta, Karine, do José Roberto Garcia, do INPE. Se é possível incluir datasets de projetos para a comunidade ter acesso, como os dados do SISMON, né, que terá recorde de demanda de satélite e dados auxiliares correspondentes à imagem, como dados observados e dados de modelo. Se É, for possível, qual seria o formato? Será que é NetCDF? então a gente não tem ainda isso, né? Eu acho que isso, agora pensando um pouco, né, sobre essa pergunta, isso é muito o conceito da BIG, né? O INPE agora está com um novo programa de bases geográficas integradas, né? Que a ideia é realmente essa, é integrar outros dados, integrar dados, principalmente os dados que são produzidos aqui no INPE. E eu acho que vai bem na resposta dessa pergunta. Aqui o projeto BDC é muito focado na geração desses cubos, RD para o Brasil todo. E essa parte de integração essencial, que foi falada aí, né, pelo Antônio agora nessa pergunta, isso a gente vai tentar evoluir agora no contexto da BIG, né, que é um programa aqui do INPE para integração. E aí a BIG tá pensando em tudo isso, né, integração desses dados,
também uma nova plataforma, né, para processar tudo isso do lado do INPE, porque ninguém vai conseguir baixar esses dados para processar. Então, a gente tem que evoluir, já começamos esse primeiro passo com esses notebooks aqui, mas é essencial que a gente evolua nessa plataforma, porque o pessoal tem que processar os dados aqui no INPE, não tem condições de fazer o download desses dados e processar na máquina do usuário, a não ser que seja uma área pequena de estudo, né, um teste. Mas quando você quer escalar isso aí para um bioma, ou para o Brasil inteiro, né, como a gente tem algumas demandas, é inviável, né? A gente tem que realmente evoluir nisso. Ok. Karine, obrigado. Já está quase meio-dia 15. Então vai ter uma pausa para o almoço, pessoal, até 1h30 da tarde, que começa a sessão da tarde hoje. Karine, obrigado mais uma vez aí por colaborar com o WorkUp. Aliás, tem que sempre reconhecer que os alunos fizeram um excelente trabalho aí para fazer uma excelente organização aí. Isso. Obrigado, Karine. Até mais aí. Parabéns para os alunos que estão organizando também. DJ, um abraço, Um tchau. abraço. Até mais. Tchau. Tchau.